Boa noite, igreja. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Noite agradável, noite em que nós nos encontramos na casa do nosso Senhor. E hoje eu quero tratar de um assunto que um dia eu e você vivenciamos ou presenciamos alguém viver. Ao longo da nossa vida, nós passamos por muitos encontros e desencontros, não é verdade? E esses encontros tendem a mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, tendem a mudar até a nossa maneira de viver muitas vezes. Por exemplo, quem é casado, um dia encontrou a sua esposa, o seu esposo, e mudou a sua vida, para melhor ou para pior, depende da escolha, né? Alguns mudam para melhor, glória a Deus, que aqui a maioria mudou para melhor, amém? Mas tem uns que arrumam dor de cabeça, mas aí é fruto da escolha. E aí você encontrou, escolheu, casou, agora aguenta. Amém, queridos? Aqueles que são pais, quando os filhos nasceram, quando tiveram a oportunidade de encontrar aquele serzinho pequenininho, que ele só não tem tamanho, mas ele tem vontade. E ele sabe exatamente o que ele quer. Não é verdade? Eles choram para conseguir o que eles querem, porque eles já têm uma personalidade. E eles aprendem, se você ceder na primeira, eles aprendem que se chorar, eles vão ganhar. E aquele serzinho mudou a sua vida, porque você deixou de viver para você deixou de viver somente os seus sonhos. Os seus sonhos já têm que englobar aquela criança, além da sua esposa, engloba aquela criança também. Você já sonha para uma geração, você não sonha somente para o agora. Você já constrói para que ele desfrute do que você está construindo. Amém, queridos? Quando nós encontramos um grande amigo ou uma grande amiga, isso traz alegria para o nosso coração, porque nós encontramos um companheiro ou uma companheira de caminhada que pode nos ajudar nas situações adversas da vida, não é verdade? Todos nós precisamos de um amigo ou de uma amiga. Todos nós, quem é casado, um dia procurou a sua esposa ou seu esposo. Quem não é casado, está procurando. Continuem firmes, rapaziada. Deus tenha varou de vocês aí, continuem firmes, meninas que não são casadas ainda, continuem firmes, Deus tem o melhor para você, amém, queridos? Não é o meu que está tocando, o meu eu desliguei. Então, todos os encontros e desencontros da nossa vida, eles têm a permissão do Senhor, eles são utilizados para moldar o nosso caráter, moldar a nossa maneira de viver, para nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o seu amigo, não é verdade? Ou o homem afia o homem. No caso do casamento, a mulher afia o homem, e o homem afia a mulher, e os dois vão se afiando até o final da vida. E assim vão caminhando. Então, todos os encontros servem para nos moldar. Todos os encontros servem para nos levar para um caminho. Todos os encontros nos colocam diante de escolhas boas e escolhas ruins. E é sobre isso que o Senhor quer tratar comigo e com você nessa noite. O tema da nossa mensagem de hoje é consequências de um encontro com Jesus. Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Você tem certeza que você teve um encontro com Jesus? Porque o encontro com Jesus, ele produz mudanças, ele gera frutos, ele gera mudança de estilo de vida, ele gera mudança no você tratar as pessoas. E esses frutos são visíveis. Todo mundo sabe quando está tratando com um cristão ou não. Não é verdade? Porque nós cristãos, nós cuidamos muito para não ferir, para não magoar o coração. Aquele que entendeu a mensagem de Cristo, aquele que olhou para Cristo como exemplo e decidiu que seria alguém parecido com o nosso Senhor, ele decide imitar os passos do Pai. As consequências de um encontro com Jesus, elas são visíveis na nossa vida, e elas nos levam também a ter que optar por certas escolhas. A primeira delas é seguir ou não seguir a Cristo. E eu gostaria de ilustrar, ou melhor, embasar esses encontros através de um texto da palavra, que está lá em João 4, do 1 ao 42. Esse texto é um texto bem conhecido, é um texto que eu e você já lemos várias vezes, eu espero pelo menos, que fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher, ela era uma mulher como
uma outra pessoa qualquer. Porém, no decorrer do texto você vai ver alguns nuances da vida dessa mulher, alguns pontos em que Jesus toca, porque ele precisava restaurar aquela vida, e ele precisava trazer aquela vida para o reino, para viver perto dele. Então ele começa a interagir com aquela mulher. Vamos lá, acompanhem lá, queridos. Versículo 1 ali diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, mas era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco d'água. Vamos dar uma pausa aqui? Jesus está vindo de uma viagem, certo? Viajar pelo deserto deve ser uma coisa maravilhosa, né? Você deve ficar delirando de sede e você não encontra um lugar para beber água. E era uma viagem longa. E não é como nós hoje. Nós hoje, se nós vamos viajar, nós pegamos um carro, nós pegamos um ônibus, um avião. Naquele tempo, ou era no lombo de um jegue, de um camelo, ou então você tinha que ir de pé dois. Não é verdade? E Jesus estava cansado, a palavra diz que Jesus estava cansado. E que ele, devido ao cansaço, ele sentou-se à beira daquele poço. Vocês acham que Jesus queria água ou não? Queria, né? Vocês estão aqui, estão acordados, gente? Amém? Queria água ou não queria? Então, se ele estava sentado ali, ele estava esperando alguém que viesse tirar água, porque Jesus, ele não fazia mágica. Ele não tinha uma corda e não tinha um balde. O poço era fundo e ele precisava de alguém que viesse com o intuito de tirar água para que ele fosse servido. Mas aí olha quem vem. Vem uma mulher samaritana que também precisava de água. E Jesus usa de uma necessidade em comum para se aproximar daquela mulher. Percebam que tudo para Jesus vira uma estratégia. Tudo para Jesus vira uma estratégia. Lembra da tua vida. Quando Jesus se aproximou da tua vida, como você estava? Qual era a tua necessidade naquele momento? Olha para trás. Eu, por exemplo, eu precisava de uma restauração no meu casamento. De uma restauração na minha fé. Porque onde eu estava, eu não enxergava Deus. E, consequentemente, meu casamento não ia bem. Porque sem Deus, os casamentos não vão bem. Amém, queridos? Sem Deus, nenhum relacionamento vai bem. Então eu precisava de um renovo no meu casamento. E Jesus usou o quê? A minha necessidade. Aproximaram-se alguns irmãos e começaram a pregar a palavra para mim. Então ele usou da minha necessidade para me alcançar. E Jesus é um estrategista. Ele olha para a nossa necessidade e ele sabe exatamente quando ele vai te alcançar. E nós precisamos ter a consciência de que Jesus usa todas as situações, sejam elas boas, sejam elas ruins, Jesus está no controle, amém, irmãos? Ele está cuidando de todas as coisas, para que tudo corra conforme o propósito que Ele tem em cada vida, amém, queridos? Vamos continuar ali. Os discípulos, ali no versículo 8, tá? Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Queridos, isso aqui é para a gente entender o porquê que eles não se dão, não é porque era somente uma guerrinha. Na verdade, tem todo um contexto histórico e cultural. Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. E o reino do norte foi conquistado pelos assírios, que depois levaram o pessoal para o cativeiro, e aí eles povoaram com gente de todas as regiões. Então os israelitas consideravam aquele pessoal impuro. Assim também, como eles também praticavam
eles adoravam a Deus, mas eles adoravam a vários deuses. Então eles adoravam a Deus, ao Deus de Israel, mas também adoravam a vários ídolos deles. Então isso fazia com que o povo de Israel não se misturasse e meio que segregasse aquele povo. Então você percebe que a mulher já enxergou um limitador para poder se aproximar de Jesus. Vamos continuando ali. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria água, e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Percebam que Jesus começa a introduzir aqui verdades espirituais. Ele fala que ele é a água da vida. Ele fala que ele pode dar a água da vida. E que ele é o único que pode fazer isso. E se ela soubesse, se ela tivesse a noção de quem estava falando com ela pediria para ele. Ela não esperaria ele pedir para ela. Se você estivesse frente a frente com Jesus, você pediria alguma coisa para ele ou não? Pediria ou não? Não vou perguntar o que você pediu, senão ia ser muita manifestação, ia ser daqui às meia-noite. Mas eu pediria. É natural, gente. Você está diante daquele que é o Messias, diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você acha que o teu coração ia se conter e não falar assim: olha, Senhor, pelo menos isso, né? Mas a mulher, enquanto Jesus lançava verdades espirituais, ela rebatia Jesus com verdades naturais. Perceba que ela rebateu Jesus e falou assim: mas você não tem nem balde para tirar a água do poço, e o poço é fundo. Ela não se tocou com quem ela estava conversando. Ela não teve nem noção. Mas Jesus continua. E ele vai insistindo na conversa. E olha lá, vamos lá então. Nosso antepassado, Jacó, nos deu esse poço. Ele e seus filhos e os seus animais beberam daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. E olha, Jesus lançando mais uma verdade espiritual. Água, uma fonte de água que dará vida eterna. Jesus está falando com ela de eternidade. Jesus está lançando mais uma verdade espiritual para aquela mulher. Olha a resposta dela. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Percebe que a mulher respondeu Jesus naturalmente de novo, porque provavelmente ela já tinha ido buscar água, no mínimo umas 1000 vezes durante os anos dela, né? Durante os anos de existência dela. E ela responde naturalmente, fala assim: bom, se ele vai me dar água, eu não vou ter mais sede, e consequentemente não preciso mais ir buscar água, acabou o sofrimento. Então eu vou resolver meu problema aqui. E quantos de nós, meus irmãos, não tratamos Jesus da mesma forma? Jesus veio lançando verdades espirituais num culto, numa célula, usa um irmãozinho para te falar, usa a própria palavra quando você está fazendo o teu plano de leitura, quando você está lendo, quando você está orando, e Jesus vem trazendo verdades espirituais, e você trata aquelas verdades como naturais, porque você dá respostas naturais. E eu quero dizer para você que aquele que é natural, não consegue viver o sobrenatural. Aquele que trata Jesus com respostas naturais, não consegue enxergar verdades espirituais, e por isso deixa passar o tempo que o Senhor tem para realizar os milagres, as maravilhas, os sinais e as transformações na sua vida. E nós precisamos abrir os nossos olhos para que nós possamos viver essas verdades espirituais que o Pai tem lançado sobre nós. Esse ano, por exemplo, na nossa igreja nós estamos vivendo o ano da gratidão. Queridos, se você for perguntar para o mundo aí fora se eles são gratos a Deus, o que eles vão falar para você? Diante de uma pandemia, de uma crise econômica, você quer que eu agradeça o quê? E eu digo para você isso com base em mim mesmo, tá? Não estou julgando ninguém, porque eu já falei isso. Crente há 12 anos. Já falei isso.
Só que eu me arrependi. Porque todas as coisas são permitidas por Deus para nos moldar. Todas as coisas. Todas. Se você está passando por uma dificuldade, Deus está te moldando. Se você está passando por uma bênção tremenda na sua vida, Deus está te moldando. Se a tua vida tem caminhado de vento em polpas, Deus está no controle, está moldando a sua vida para um grande sucesso. Mas quando chegar um momento difícil, não vire as costas. Não vire as costas. É muito fácil adorar quando as coisas estão bem. Porém, quando as coisas estão mal, a tendência é o quê? Murmurar. E a murmuração nos afasta da bênção. Amém, queridos? Amém? Amém. Isso, vamos acordar aí. Olha só. E Jesus continua a conversa. De tanto que Jesus vem, insiste, fala, lança uma verdade espiritual daqui, outra dali, mais uma lá. Jesus resolve mexer na vida dessa mulher de uma maneira diferente agora. Jesus olha para ela e fala assim: vai chamar seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Olha a resposta da mulher: eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa em dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E o que a mulher respondeu? Agora eu sei que o Senhor é profeta. Queridos, olha que coisa, Jesus lançou um monte de verdades espirituais para ela. Eu sou a fonte da vida, eu te dou água, você nunca mais vai ter sede, você vai ter uma fonte que jorra dentro de você, água para a vida eterna. Mas Jesus teve que mexer na ferida, teve que tocar no pecado, teve que tocar na condição de vida pecaminosa daquela mulher, para que ela reconhecesse que ele era um profeta. Comigo também já foi assim. Será que é só comigo? Quantas vezes o Espírito Santo teve que te revelar um pecadinho que você não estava prestando atenção? Que você achava, não, está tudo certo. E a gente usa muito a máxima de que bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Você não se condena, filho. Mas você já perguntou se o Espírito Santo aprova o que você está fazendo? A gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes Jesus está falando conosco, está lançando verdades espirituais, está colocando na nossa vida os alicerces, os fundamentos necessários para que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida de excelência na presença do Senhor. Mas nós não enxergamos Jesus de uma maneira espiritual, enxergamos Jesus de uma maneira natural, e tratamos com Ele de uma maneira natural, respondemos a Ele de uma maneira natural, interagimos com Ele de uma maneira natural, porque o nosso pecado causa separação entre nós e Deus. E o nosso pecado, muitas vezes, nos impede de enxergar aquilo que Deus já projetou para mim e para a tua vida. Amém, queridos? Aquele que é natural não consegue viver nada sobrenatural. Porque tudo para ele vai ter uma lógica, tudo para ele vai ter uma explicação. Ele vai conseguir te dizer de onde vem a água, de onde vem vem a chuva, que é da evaporação dos rios, que depois cai de volta. Ele consegue explicar todos os fenômenos da natureza, ele consegue explicar todos os problemas da vida dele, onde começaram e o que ele tem que fazer para resolver, mas ele nunca resolve. Porque ele está vivendo naturalmente. E a Bíblia diz que Deus nos chamou para ser o quê? Homens e mulheres espirituais, entendeu? Não é que você vai espiritualizar tudo, mas nós temos que viver de uma maneira espiritual, nós temos que enxergar as coisas de uma maneira espiritual. É assim que a Bíblia nos orienta, é assim que ela nos orienta. E nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter essa visão, nós vamos perder o time das coisas que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Amém, meus queridos? Amém. E olha que interessante. Aí, Jesus recebe essa mulher ali e conversa com ela sobre isso. E ele começa a revelar essas verdades. Começa a falar sobre as verdades espirituais. Porque ele tem uma missão ali. E Jesus está nos dando um exemplo de como evangelizar as pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que você evangeliza uma pessoa? Como é que você fala de Jesus para ela? Eu vou dizer para vocês como é que eu faço. Geralmente, onde eu trabalho, eu recebo muita gente. Não é quebrantado, eu recebo muita gente quebrado. Quebrantado é diferente.
Eu recebo gente quebrado. O cara está lá com a vida lascada e vai lá e de repente Deus coloca ele na minha frente e eu falo, querido, olha, você precisa confiar em Deus. Deus vai te ajudar nessa situação. Deus vai abençoar, mas você precisa voltar o teu coração para Deus. Você, se eu tiver a oportunidade, falar, você aceita uma oração? Ou então falar, vou orar por você. E eu começo a introduzir algumas verdades para aquela pessoa, em cima da necessidade dela. Porque eu tenho aprendido com Jesus, que uma necessidade gera o quê? Uma oportunidade. E você e eu precisamos ter isso bem claro. Às vezes dentro da nossa casa, nós estamos clamando pela conversão de um familiar, mas nós não enxergamos o que ele está passando. E com isso, nós somos impedidos do quê? Fulano é assim mesmo. Tem que sofrer mesmo para aprender. Não é verdade? Não é assim? Mas nós precisamos o quê? Enxergar, olhar com olhos espirituais e vir para perto dessa pessoa e começar a falar de Jesus Cristo. Se tem um encontro que pode mudar a vida de alguém, é o encontro com Jesus, queridos. Sabe? E o encontro com Jesus não muda a tua vida para ruim, muda a tua vida para melhor, sempre melhor. Jesus te dá a vida eterna, Ele já pagou o preço pela tua vida naquela cruz. Você só se encontra com aquele que se dispôs a pagar um preço por você. Então, no mínimo que nós temos que ter por Jesus é gratidão. Começa com uma gratidão, depois se torna num amor. Você ama Jesus, e por isso você não consegue reter o que tem dentro de você. Perceba uma coisa, Jesus fez de uma necessidade comum para se aproximar dessa mulher. Só que quando ele sondou o coração dela, ele percebeu que por conta de uma certa segregação que existia, daquela divisão entre Samaria e Israel, o que aconteceu? Ela se sentia impedida de estar próximo de Jesus. Existia como se fosse um muro, falando assim, não, para cá você não passa. Tanto que ela fala, o senhor é um judeu, eu sou uma samaritana, o senhor, né? Está ficando doidão pedir água para mim. Mas Jesus não recua, e ele começa a tratar aquela mulher, porque aqui é um claro sentimento de rejeição. Quando você é separado de alguém, quando você não é acolhido, você se sente o quê? Rejeitado. E a rejeição te faz o quê? Te aproxima ou te afasta de Deus? Te afasta, porque a primeira coisa que uma pessoa rejeitada faz é se afastar dos demais, porque ela tem medo de ser rejeitada de novo. E Jesus começa a curar o coração dessa mulher, na conversa. Eu sou judeu, eu vou esticar a conversa com você. Vou mostrar para você que eu posso conversar com você e que você pode conversar comigo, que nós podemos interagir e que eu tenho coisas para fazer na sua vida que você ainda não enxergou. E olha que tremendo. Jesus, Ele é o único que pode curar toda e qualquer ferida de rejeição. Você pode fazer terapia, pode fazer o que você quiser. Sempre que a lembrança vier, você vai sentir, vai ter um impacto e você vai recuar. Mas se você entregar esse sentimento e o teu coração para que Jesus toque nele e restaure, nunca mais. Nunca mais. Isso eu garanto para você. Isso eu garanto para você. Com essas verdades bíblicas, Jesus começa a mostrar para ela que ela precisa viver espiritualmente. Jesus começa a instruir ela. Não precisa abrir, mas lá em 1 Coríntios 2,14 diz assim, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Todas as vezes que eu e você tentarmos interagir com Jesus, nós temos que olhar no âmbito espiritual. Não podemos olhar para Jesus no âmbito natural, porque logicamente que não vai bater, queridos. Não vai bater. O meu propósito de vida é diferente do propósito que Jesus tem para mim. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus, que o nosso Deus, sabe os planos que tem para nós. Mas muitas vezes os nossos planos parecem mais importantes para nós, e nós queremos sobrepor esses planos sobre os planos do Senhor. Sabe? E nós precisamos mudar a nossa visão, precisamos mudar a nossa ótica, e precisamos passarmos a olhar espiritualmente as coisas que Deus tem para que nós realizemos. Amém, queridos? Quando Jesus se aproxima de um pecador, raramente ele leva até ele verdades espirituais já de começo.
Como eu falei, ele vai primeiro, né, pelas beiradas, ele vai pegar a tua necessidade e vai. A gente tem aqui, por exemplo, o Soumir. O Soumir é um discípulo meu já há 8 anos, e ele é Uber. Também tem o exemplo do Roger, que também foi Uber. E eles evangelizavam, né, dentro do carro. As pessoas chegavam, começavam a abrir o coração, que é o próprio Deus que leva para abrir o coração. Não se engane, não pense que a pessoa fala, nossa, não sei nem porquê. Você sabe por quê. A pessoa encontrou alguém que o próprio Espírito Santo tocou nela e falou, pode abrir. E as pessoas começavam a abrir o coração e elas começavam a evangelizar. Sabe, em cima de uma necessidade da pessoa. Sabe, e as pessoas acabavam muitas vezes agradecendo, outras vezes nem tanto, porque ninguém gosta de ser evangelizado, para falar bem a verdade. O cara que está fechado para o evangelho, ele fica até bravo. Mas nós precisamos fazer o nosso papel. Nosso papel é anunciar as boas novas. Nós não podemos recuar diante de uma situação. Amém, queridos? Então, olha só, quando Jesus fala que quem beber dessa água nunca mais terá sede, sabe o que ele está fazendo? Ele está usando o mesmo artifício que a mulher usou. A mulher usou a comparação entre ele e Jacó. Falou assim, por acaso você é maior que Jacó? Que fez o poço, bebeu daqui, os animais, os seus filhos? E Jesus fala o quê? Quem beber dessa água, nunca mais, quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Jesus está usando o mesmo subterfúgio, ele está fazendo o quê? Ele está se comparando. Fala assim, ó, essa água mata a tua sede agora, mas a minha mata eternamente. É isso que Jesus está fazendo com ela. E olha que tremendo. Quando Jesus consegue quebrantar o coração dessa mulher, mexendo no pecado dela, as coisas começam a se transformar. Porque aí Jesus começa a tratar com ela espiritualmente. Porque ela fala o quê? Ela mesma abre o coração e fala, agora eu vejo que o Senhor é profeta. E muitos de nós, queridos, muitos de nós estamos caminhando com Jesus. Mas quando Ele aponta o nosso pecado, nós não abrimos a guarda. Nós não baixamos a guarda para que Jesus entre e transforme a minha e a sua vida. E nós precisamos fazer como essa mulher samaritana, reconhecer que Jesus não é um profeta, Ele é o Filho de Deus. E se tem alguém que pode transformar a nossa vida, se tem alguém que transforma desgraça em graça, esse alguém é Jesus Cristo. Somente Ele. Não tem mais ninguém. Não sou eu, não é o pastor, não são os seus irmãos, nós estamos aqui para te ajudar na caminhada e para te apontar uma direção. Mas quem resolve a tua vida é você e Jesus. Nós vamos mostrar uma direção para vocês, mas vocês precisam decidir caminhar na direção que é mostrada. Vocês precisam tomar uma decisão para que a vida de vocês mude. Assim como eu tomei um dia, assim como o pastor e a pastora tomaram um dia, nós precisamos juntos apontar para a mesma direção, mas você precisa ir. Amém, querido? Você precisa ir. A palavra diz, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade e não tem outra vida, queridos. Melhor, tem a vida eterna que você foi feito, para passar ou com Jesus ou com sassafrás. Amém, queridos? Então, olha só. Quando Jesus expõe o pecado e revela quem Ele é, aí Ele começa a mostrar que Ele é o único que pode perdoar aquele pecado. É o único que pode remir aquele pecado. E ele começa a falar com aquela mulher de uma maneira mais próxima. Vamos ler, continuando aqui. Ao ponto de Jesus tratar com ela do quê? De como Deus gosta, Deus quer, não é que Deus gosta, Deus quer ser adorado. Como Deus quer ser adorado? Alguém arrisca aí? Ninguém? Como? Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Aí ele começa a abrir os olhos dessa mulher para o modelo, para o estilo de adoração que Jesus espera. Deus espera de nós, queridos, não é que você somente adore Ele aqui, quando tiver um louvor bonito, um louvor agradável, quando tiver a casa cheia, quando estiver no momento da pregação, quando você estiver numa célula, ou quando estiver orando no teu quarto, fechado, trancado. A adoração é um estilo de vida. Você foi chamado para adorar a Deus.
Você foi criado com o propósito de conhecer o Senhor intimamente, profundamente e adorar a Deus. Amém, queridos? E nós precisamos nos render, e nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E quando eu falo em adorar em espírito e em verdade, é você caminhar na rua adorando ao Senhor. Você se aproximar de pessoas adorando ao Senhor. Trabalhar adorando ao Senhor. Porque quem adora ao Senhor, honra ao Senhor. E quando você honra ao Senhor, você não consegue fazer coisas que não agradam a Ele. É você adorar o Senhor dentro da sua casa. Não adianta aqui dentro da igreja você ser uma bênção e na sua casa você ser um secretário de Satanás. Você tem que ser uma bênção em todos os lugares. Quando Deus chama Abraão, o que Ele fala para Abraão? Sê tu uma bênção, ou seja, seja você a bênção que eu estou enviando por onde você andar. Todos os dias eu saio para trabalhar, 7 horas da manhã, e faço um trajeto meio longo agora, né? Eu tenho que levar o meu sobrinho, meu irmão na casa do meu, nossa Jesus, tenho que levar o meu filho na casa do meu irmão, que fica bem pertinho ali no Jardim Cruzeiro, né? E aí eu tenho que levar, eu saio 7 horas, levo ele lá, e a gente vai orando pelo caminho, né? E a minha oração pela minha esposa é que onde ela entrar, ela seja luz. Onde ela entrar, ela seja uma mensageira do Evangelho. Onde ela entrar, os demônios batem em retirada. Onde ela entrar, não haja resistência ao Evangelho, não haja resistência à palavra. Onde ela colocar a planta dos pés, é a herança dela. É essa a minha oração por ela, todos os dias. E ela faz a mesma oração, ela devolve a mesma oração para mim. E a gente ora pelo meu filho da mesma forma. Sabe, o meu irmão e minha cunhada são cristãos, mas a gente ora, Senhor, usa a vida do André para abençoar a vida deles, assim como o Senhor tem usado a vida deles para nos abençoar. Você passa a ter aquilo como um estilo de vida. E um verdadeiro adorador, queridos, ele adora o Pai em espírito e verdade, porque ele está o tempo todo conectado com o Pai. Ele não precisa estar somente no quarto secreto. Não estou falando que você não tem que ir para o seu quarto, para o seu lugar secreto, né? Mas você precisa fazer o seu lugar secreto onde você estiver. Quando nós entendermos isso, quando nós caminharmos para esse âmbito espiritual, que o meu lugar secreto não depende de eu entrar no meu quarto, fechar minha porta, meus queridos, aí a gente vai arrebentar com a boca do balão. Aí Satanás tem que correr mesmo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas depende de mim e de você entender essas verdades espirituais. Sabe, não adianta adorar fechado no quarto. Você precisa adorar com atitudes. Você precisa adorar, como a gente ouviu hoje aqui no curso da capelania, sendo os braços, sendo os pés de Jesus, sendo a boca que prega o Evangelho, ou somente com atitudes, sem dizer uma palavra, sendo cristão, em vez de falar que é cristão. Nós precisamos partir para esse nível, para que a igreja não caia em descrédito. Hoje a igreja, infelizmente, caminha em descrédito por conta de muita gente que fala que é, mas não é. Não age como tal. E a própria palavra diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por culpa de quem? De quem está aqui. Não estou dizendo que esse é o nosso caso. Amém, queridos? Nós somos adoradores em espírito e verdade ou não somos? Amém? E eu te convido a entrar nesse lugar. Eu te convido a entrar nessa revelação do Senhor, nessa verdade espiritual, de que o teu lugar secreto é onde você está. Se você está sentado no meio fio e você pode orar, saiba que Deus está ali e você está falando com o Pai. É o teu lugar secreto. Deus pode trazer uma revelação para você andando no meio da rua. No meio da rua. Essa semana, queridos, eu estava voltando do trabalho e foi um negócio muito intenso que aconteceu comigo. Eu estava indo para casa, mas no horário do almoço, eu estava orando, como sempre, né? E é muito longo o meu percurso, é daqui ali na esquina, né? E eu estava orando, falando com Deus, e de repente eu senti uma presença do meu lado que caminhava comigo, e eu me arrepiei inteiro, e eu comecei a chorar no meio da rua. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, e comecei a glorificar a Deus. Fui até em casa assim, cheguei em casa rapidinho, abri o portão, abri a porta da garagem, entrei e fui orar,
porque eu não queria perder aquele momento, ou seja, aquele momento que Jesus se aproximou de mim ali, ele falou para mim assim: esse é o teu lugar secreto, nós estamos juntos, eu estou aqui com você. E não se engane, ele faz a mesma coisa com você. Talvez você não tenha parado para perceber, mas ele faz a mesma coisa. Ele caminha ao nosso lado, e ele só espera a gente invocar a presença dele, para que ele se manifeste. O interessante é que aquele dia eu só estava pensando em Jesus, eu não estava nem invocando a presença dele, porque eu sei que quando ele vem na rua, ele faz eu chorar no meio da rua, e o risco de eu passar vergonha é muito grande, né? Os caras vão falar assim: o que você está chorando? Vai querer parar para me consolar, e não vai dar muito certo. Mas, sabe, é tremendo quando você começa a viver essas experiências, quando você vive essas coisas. Jesus precisou desarmar aquela mulher, sabe? Desarmar aquela mulher, para ela entender quem ela era, entender quem ele era. Ele se revelou naquele momento. E quando ele faz isso, ela não consegue conter o que está no coração dela. E o que ela faz? Ela corre para a cidade dela e anuncia para todo mundo que ela encontra. Queridos, se você tem retido o evangelho dentro de você e não tem propagado essa mensagem, você não entendeu. Você não entendeu quem é Jesus. Você não entendeu o que ele fez por você. Você não entendeu o teu papel. Você não entendeu o que Deus espera de você. Se você não tem agido de uma maneira que glorifique a Deus, você não entendeu. Você precisa entender. Você está aqui para isso hoje, amém? E o que Deus está trazendo aqui não é uma palavra de acusação, é uma palavra de conserto. É uma palavra de conserto, porque o Espírito Santo não acusa ninguém. Deus está dando para mim e para você a oportunidade de acertar, de fazer um conserto e caminhar da maneira certa. Olha só que interessante, versículos 39 ao 42 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tinha feito. Queridos, eu tenho certeza que essa mulher era meio famosa na cidade, que ela era conhecida, e que quando ela deu esse testemunho, falou assim: ó, se o cara revelou, é verdade, vamos lá porque é verdade. E todos foram por conta do testemunho. Se essa mulher não fosse conhecida, alguém ia dar atenção para o que ela estava falando? Não, com certeza, ela tinha muitos conhecidos. E esse pessoal foi tudo para lá porque creu no testemunho dela. E o que eu quero dizer com isso? O teu testemunho com Jesus é importante para que pessoas conheçam o nosso Deus, para que pessoas conheçam a Jesus, para que pessoas tenham a oportunidade de se aproximar dele. Queridos, se eu e você não abrirmos a boca, o evangelho não vai chegar a ninguém. Se eu e você não vivermos o nosso cristianismo, o evangelho não toca em ninguém. E eu e você precisamos nos posicionar dessa forma, porque essa é a forma correta. Amém, queridos? Lá no versículo 40 diz assim, ó: quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Veja que tremendo, foi tão prazeroso o encontro deles com Jesus, que eles pediram mais. Falaram: não vai embora agora não. Quantas vezes você já esteve orando que não dava vontade de você sair? Porque a presença estava legal, estava gostoso, não é verdade? Quantos cultos nós já viemos e que nós não tínhamos vontade de ir embora? Porque a presença do nosso Deus é real, Ele é real. Nosso Deus não é uma fantasia, não é um ser abstrato, nosso Deus é real. É real, nós não precisamos enxergar Ele pendurado em algum lugar. Nós sabemos que Ele é real, porque Ele se relaciona conosco, Ele se comunica conosco, através da palavra, ou em voz audível. Sabe, eu não sei, cada um tem a sua experiência, eu tive as minhas já, e eu quero ter muito mais. Mas eu nunca vou reter as minhas experiências, porque eu quero que outras pessoas vivam o que eu vivo. Então, o meu e o teu testemunho são muito importantes para que pessoas sejam alcançadas. Amém, queridos? No 41 diz assim, ó: e muitos outros creram por causa da mensagem dele. Agora, e daí eles responderam, disseram à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar.
e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. No primeiro momento, o testemunho da mulher foi fundamental para atrair aquelas pessoas, mas num segundo momento, aquelas pessoas começaram a ter o quê? Relacionamento com Jesus, começaram a ouvir a palavra, o próprio Senhor falando ao coração delas, e elas se converteram, elas entregaram a vida, elas creram que Ele era o Cristo. Você já imaginou que a sua vida é a resposta de oração para a vida de alguém? Alguém está clamando no mundo aí, alguém está clamando perto da sua casa ou até mesmo longe dela, e você é a resposta? Você tem um tesouro dentro de você, chamado Espírito Santo, e você precisa se render, amém, queridos? Em Romanos 10, 14 diz assim: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Queridos, se ninguém pregar, ninguém se converte. Se ninguém pregar, ninguém abandona pecado. Se ninguém apontar o caminho, ninguém vai. Nós, eu e você, sabe, não é papel do pastor ou da pastora, não é o papel só da liderança da casa, é um papel nosso, como cristão. A primeira comissão que você recebe quando você começa a caminhar com Jesus é falar dele para outras pessoas. Quer ver uma coisa? Quero sinceridade, tá? Quando você vai para uma festa, quando você não estava com Cristo ainda e ia para uma festa, você convidava seus amigos? Sim ou não? Pode falar. Sim? Eu convidava, falava, vamos junto. Vamos junto. Ah, não tenho dinheiro, eu pago a sua. Era assim, gente. Não é assim? Porém, quando a gente vem para a igreja, aonde você está indo? Eu estou indo na igreja. Quando tem culto? Ah, todo domingo tem. Você nem convida o cara. Você nem chama o cidadão para estar com você. Sabe, eu vivi uma experiência muito legal no início da minha conversão, com um amigo meu de infância, o Fabiano, porque assim, eu não convidei ele, ele foi na minha casa, diz ele que foi direcionado pelo Espírito Santo. Depois ele me contou a história, que ele saiu para ir na casa de um amigo, e daí disse que Deus falou para ele, vai para um outro, vai lá para a casa dos céus, e ele teimou e foi para a casa desse amigo, e o amigo não estava lá. Daí ele falou assim, poxa, eu vou lá na casa dos céus. E ele chegou na minha casa, e quando ele chegou na minha casa, eu estava assistindo um filme cristão, e aí ele assistiu aquele filme meio intrigado, porque eu até então não manifestava nada dessas coisas, e aí, de repente ele começou a me perguntar, você se converteu? Eu falei, me converti. Ele falou, onde é que você está indo? Eu falei, eu estou indo lá na igreja, lá embaixo, assim. Ele falou assim, que hora tem culto? Eu falei, tal horário. Daí ele falou, falei, vamos comigo? Nunca mais saiu. Está até hoje. Nunca mais saiu. Se converteu. Parou de fumar assim, numa decisão. Sabe, sem culpa, sem nada. Era um cara que era roqueiro, que tinha coleção de CD de rock. No primeiro retiro que a gente fez, ele foi lá e recebeu. No segundo, ele levou o que a gente chamou de o saco do pecado. Que a gente levou um monte de CD, de coisa arada, e ele me ajuda aqui, a gente não conseguia levantar. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Ele falou, isso que faltou meu guarda-roupa. Eu falei, você está louco, cara. Queima lá na tua casa. Né? Porque ele entendeu a mensagem. E o que ele vivia antes já não servia mais para ele. Ele precisava ser renovado. Assim como eu e você um dia fomos, ele também foi. E assim como eu e você um dia fomos renovados e ele foi, existem pessoas aí fora clamando por uma restauração na vida. Clamando mesmo. E você é a resposta para esse clamor. Queridos, o encontro com Jesus, se ele for real, não tenha medo. Jesus vai se aproximar de você. Jesus é um cavalheiro. Ele é um gentleman. Porém, ele é verdadeiro. Ele vai expor o seu pecado. Ele vai expor o seu pecado. Ele tem que mostrar quem você é. Assim como ele mostrou quem eu sou.
E volta e meia ele me mostra, fala, ó, cara, você está pisando na bola. E eu tenho que me corrigir, fala, tá bom, Senhor, o que eu preciso fazer? Às vezes eu venho para o pastor e falo, ó, pastor, o negócio, e o pastor fala, cara, tem que fazer tal coisa. Eu falo, pois é, mas eu não consigo, né? Porque a gente é assim, a gente como uma mulher samaritana, a gente se sente limitado, mas Jesus não tem limites, queridos. Um encontro real com Jesus revela a nossa verdadeira identidade, que não é essa identidade que o mundo enxerga aí não, queridos. Talvez o mundo te enxergue com uma pessoa extrovertida, muito bem relacionada, uma pessoa que circula por todas as baladas, faz tudo o que todo mundo gostaria de fazer, uma pessoa até popular no meio mundano. Mas essa não é a sua identidade. Não foi essa a identidade que Jesus Cristo criou você para ter. E Jesus vem e revela a sua real identidade, a identidade de filho, a identidade de alguém criado com propósito, a identidade de alguém que tem uma missão. E quando eu falo missão, não é para você ser um 007, tá? Todo mundo tem que saber que você é cristão. Todo mundo tem que saber que você é cristão. Se as pessoas não sabem que você é cristão, tem alguma coisa errada. Porque tem gente que é cristão e você até se surpreende quando descobre, né? Fala assim, eu sou cristão. Você é cristão? Uia! Porque você vê tudo ao contrário. Você olha para o cara e fala assim, não tem nenhum testemunho. Mas o cara afirma que ele é cristão, que ele segue a Cristo. Então ele revela a sua identidade. O encontro real com Jesus traz a cura da alma, nos livra de todo sentimento de rejeição, incapacidade e incredulidade. Quando você encontra Jesus, queridos, não tem a menor possibilidade de você continuar sendo quem você é. As feridas já não têm mais lugar. As mágoas já não podem mais habitar dentro de você. Jesus te ensina a doutrina do perdão. Porque eu costumo falar o seguinte, Jesus veio nessa terra para nos ensinar sobre perdão. Porque Ele perdoou os nossos pecados e nos ensina a perdoar os nossos irmãos ou os nossos semelhantes. Por quê? Se um dia você morrer e chegar no céu, como é que você vai falar para Jesus assim, não, eu não posso entrar, Jesus, eu não me dou com aquele fulano ali? Daí Jesus olha e fala, pois é, filho, então pega o elevador e desce aí, porque chegou primeiro. Ou você acha que Jesus vai tirar ele de lá? Queridos, Jesus veio nos ensinar a perdoar e ser perdoado. É simples a mensagem. Só que tem uma coisa que eu ouvi ontem que impactou meu coração e eu não tinha parado para pensar dessa forma. Você sabe por que eu e você não perdoamos? Porque a gente não admite que odeia a pessoa. Pesado, né? Porque odiar a pessoa é coisa do inimigo. E nós somos os mocinhos. Eu primeiro tenho que admitir que eu odeio ela, para que eu possa perdoar. Primeiro eu admito que eu odeio, porque senão não tem por que eu perdoar, não é verdade? Eu tenho que admitir que eu sinto alguma coisa que não é legal para aquela pessoa, para que eu possa perdoar. Isso faz parte da transformação. Nós precisamos deixar de melindres, meus queridos, nós precisamos deixar de viver uma vida caminhando à beira do caminho e caminhar pelo caminho. O encontro real com Jesus nos conduz a um estilo de vida único, um estilo de vida de um adorador, em espírito e em verdade. Só Jesus pode fazer isso. Você mesmo não vai conseguir. Só Jesus. Nós somos chamados para adorar o nosso Pai. E não se trata de louvor bonito, oração bonita. Não se trata disso, querido. Se trata de coração, estilo de vida. Vida pautada na palavra. Disposição em servir ao próximo. Em amar o próximo. O encontro real com Jesus nos leva a anunciar a mensagem de reconciliação entre Deus e os homens, que somente Ele pode proporcionar. Somente Jesus pode plantar verdades dentro do teu coração, que você vai ter o prazer de compartilhar com as pessoas. Sabe a célula que você frequenta? Você tem alguém pregando para você, trazendo uma mensagem,
porque ele tem prazer naquilo que Jesus fez por ele, naquilo que Jesus tem revelado para ele. Sabe esse culto que você está aqui? Você foi chamado aqui para ouvir verdades espirituais, coisas que o Senhor lançou nessa noite no meu coração, em outras noites no coração do pastor, e outros no coração da pastora, ou no coração de quem subiu aqui para pregar. E é por isso que nos reunimos, mas aqui é só o começo de tudo. Nós precisamos ir para fora, nós precisamos, esse ano, queridos, mais do que nunca, nós precisamos tocar em quem está lá fora. Nós não podemos ficar fechados aqui, porque nós não somos um clube, nós somos uma igreja, e a missão da igreja é tocar a sociedade, é ser relevante tanto na palavra, na obediência à palavra, quanto nas boas obras, porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios, que Deus nos preparou para andar nas boas obras que Ele criou para nós, e nós precisamos avançar nesse sentido. Existem pessoas clamando por ajuda aí fora, e a resposta, eu digo, somos eu e você. E você precisa render o teu coração, você precisa render a tua vida, você precisa entender que a tua vida não é mais importante do que outras vidas. Eu precisei passar por esse processo, eu precisei entender que a minha vida não era mais importante do que outras vidas. Eu precisei entender que o propósito que Deus tinha para a minha vida é para remir outras vidas, é para tocar em outras vidas, para que elas fossem restauradas no caminho e no propósito do Senhor. Você precisa se render a sua vontade, queridos. Eu não estou falando de pastoreio, eu estou falando de cristianismo. Ser um adorador em espírito e verdade, estar disposto. Gostaria que você se colocasse em pé agora. Se coloque em oração. Se você ouviu verdades espirituais que falaram com você nessa noite, eu quero te convidar a fazer uma oração de rendição nessa noite. Eu quero te convidar a colocar o teu coração à disposição do Senhor, para que Ele entre, para que Ele cure o que precisa curar, limpe o que precisa limpar. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu me rendo à sua vontade e ao seu querer. Senhor Jesus, que eu diminua para que o Senhor cresça, que a tua glória brilhe sobre a minha vida. Senhor Jesus, me livra de toda a tentação, de todo mal, e me envia para pregar a tua palavra, para anunciar as tuas verdades, para tocar os corações, para mudar as vidas. Senhor Jesus, faz de mim a resposta para a oração daqueles que clamam, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar mais uma salva de palmas para Jesus bem forte? Aleluia. Glória a Deus, amados. Vou pedir para você ficar de pé. A gente já vai encerrar. Eu só quero dar alguns avisos. Gente, essa semana foi a nossa primeira semana de célula. Quem estava em célula essa semana? Amém? Foi bom ou não foi? Se foi bom, irmão, compartilha. O Celso falou alguma coisa aqui em cima que me chamou a atenção. Quando era uma festa lá fora, todo mundo compartilhava e todo mundo chamava todo mundo. Agora que é para o reino de Deus, irmão, a festa é no céu.
é para o Senhor. Então compartilha essa bênção que está sendo na tua vida, a tua célula. Amém, amados? Nós também estamos aí com o bazar, né, Dai? Vai ser lançado agora já o bazar? Como é que vai ser? Não, ainda não? Em breve nós vamos lançar a data do bazar, mas eu vou dizer para você, irmão, primeiro, economiza, segundo, chama mais gente, tá? Porque nós estamos aí com muitas novidades, roupas aí que nós vamos vender, para abençoar a vida dos irmãos e também para abençoar o reino de Deus, porque afinal de contas, nós estamos construindo um reino e nós precisamos usar a ferramenta que Deus nos dá, e o bazar é uma delas. Enquanto você abençoa o reino, você é abençoado pelo reino. Amém, queridos? Glória a Deus. E como último aviso, amados, amanhã é segunda-feira de carnaval, mas quantos aqui vão pular trielétrico? Tem alguém que vai pular trielétrico aqui? Não? Então eu quero te convidar para pular na presença de Deus. Amanhã, irmãos, amanhã tem culto de oração e nós vamos estar aqui, amém? Então, querido, eu quero convidar todos vocês para estarem presentes, orando, buscando ao Senhor. Gente, nós vamos cada vez mais tornar esse culto um dos principais cultos da nossa igreja, como eu tenho falado aqui de outras vezes. Eu sonho com um dia que nós vamos ter tanta gente no culto de oração quanto nós temos no culto de domingo, em nome de Jesus. Então eu conto com cada um de vocês, amém, amados? Glória a Deus. Então, por favor, feche seus olhos, estenda suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, querido Deus, obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse final de semana. Esse fim de semana foi glorioso, esse domingo foi glorioso, a tua presença está no nosso meio, nos fazendo decidir e entender, ó Pai, que a nossa vida depende de um encontro com o Senhor, que não é, ó Deus, por força de homem, que não é pela força dos braços dos homens, mas pelo poder do teu Espírito Santo que somos transformados, e uma vez transformados como fomos, ó Deus, nos leva para casa em paz, abençoados, e que sejamos, ó Deus, essa luz, esse sal, aonde passarmos, que Satanás não toque na vida dos teus filhos, Pai, mas que em nome de Jesus, os teus filhos possam tocar a vida de muitos, e assim, Senhor, ampliar as fronteiras do teu reino, Deus, em nome de Jesus. Você que crê diz amém, dá uma salva de palmas para Jesus, que Deus abençoe, glória a Deus, que Deus abençoe. Último aviso, você que está com bebê na escolinha, com criança na escolinha, vai lá embaixo buscar, irmão, que a gente só está liberando para o papai e para a mamãe, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, vai em paz.